tarde, meninas. Que bom estarmos aqui para mais um programa Conectadas. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, meninas. Boa tarde, você que está em casa. Sejam muito bem-vindas ao programa Conectadas. Aproveita para dar o seu like, para convidar suas amigas, mandar esse link para os seus contatos, porque hoje o programa promete, não é não? É verdade. Hoje nós vamos estar falando sobre sentimentos e emoções. Nós vamos abordar o tema administrar emoções e construir relações. Sentimentos como insegurança, medo, tristeza, alegria, vários sentimentos que às vezes te impedem de ter relacionamentos. Fique ligado, hoje o programa está muito abençoado. E para começar, nós vamos assistir um vídeo de louvor com a Raira. Já como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele.
Que bênção! Essa é a Raira. Ela faz parte do Ministério de Louvor da Primeira Igreja Batista de Brasilândia. Muito obrigada pela sua participação, Raira. Foi uma bênção, não é mesmo? E agora nós vamos para o quadro conectadas.com. É um quadro onde a Andréia traz dicas sobre tecnologias. Então, se você quiser que ela aborde algum assunto mais específico dentro da tecnologia, deixe seu comentário, tá bom? Vamos ouvir então as dicas da Andréia? Oi, tudo bem? Eu sou Andréia Queles e você está no quadro conectadas.com. Bom, o programa hoje está girando todo em torno aí de como a gente pode administrar as nossas emoções. Então eu quero contar para vocês um pouquinho sobre uma questão pessoal e como a tecnologia pode ajudar. No final do ano passado, eu estava um bocado sobrecarregada. Eu tinha acumulado um monte de tarefas que eu dizia que eu ia fazer quando as provas acabassem. E aí eu me perdi nesse monte de tarefas que eu tinha para fazer. Eu cheguei a achar que eu tava entrando em depressão. Mas não era depressão não, eu tava só sobrecarregada mesmo, eu tava esgotada por conta dessas tarefas todas que precisavam ser feitas. E ficar sobrecarregada daquele jeito me paralisava, de um jeito que tudo virava uma bola de neve. Eu não conseguia fazer as tarefas porque eu me sentia mal, e aí as tarefas se acumulavam e eu ia me sentindo mal porque as tarefas não estavam sendo feitas. Eu precisei dar uma parada para organizar a minha vida, para olhar criticamente para essas tarefas que eu precisava fazer e organizar elas. Quando a nossa vida está desorganizada, o nosso dia a dia fica sobrecarregado e fica muito mais difícil manter o emocional ali organizado, o emocional bem administrado. Então, eu quero bater um papo com vocês sobre como a tecnologia pode ajudar na organização das nossas tarefas do dia a dia. Em primeiro lugar, existem dois tipos possíveis de tarefas. As tarefas que não têm dia marcado, ou seja, você pode fazer qualquer momento do dia ou da noite, tranquilidade. Mas também temos as tarefas agendadas, que são aquelas tarefas que têm um dia e hora específico para serem feitas. Um médico marcado, por exemplo. Eu quero falar de dois aplicativos que podem ajudar você com esses dois tipos de tarefas, as agendadas e as que podem ser feitas a qualquer momento. Bom, vamos falar primeiro das tarefas agendadas. Para esse tipo de tarefa, a gente tem os aplicativos de agenda virtual. E é exatamente nesse momento que eu perco a sua atenção, porque você está pensando assim, pronto, tá bom, até parece que eu vou deixar a minha agenda de papel para usar uma agenda virtual que eu nem sei mexer, que eu nem sei... Calma aí, que tem jeito. Antes de você desligar o programa e desistir da gente, dá uma atenção aqui que eu vou falar algumas vantagens da gente usar uma agenda virtual. Em primeiro lugar, você pode acessar a agenda em qualquer lugar, sem precisar carregar nada além do seu celular. E o seu celular, eu tenho certeza que você já carrega para onde você vai. Outra vantagem é que você pode convidar pessoas para o mesmo evento que você vai participar. E isso aparece automaticamente na agenda dessa outra pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Toda vez que eu marco o pediatra de Maria Clara, eu vou lá e convido o André, eu coloco o e-mail de André lá. E isso já aparece, já fica reservado lá na agenda dele. Outra coisa legal é que você pode colocar o endereço do local onde vai ser o seu compromisso. E aí quando você faz isso, a agenda te notifica quando é a hora de você sair de casa. Por exemplo, eu sei aonde é a faculdade, mas quando a gente não estava nessa situação de pandemia, né, eu colocava lá o endereço do campus da faculdade, do bloco que eu estudava, e quando chegava, eu pegava na faculdade 7 horas, quando chegava 6 horas, eu recebia uma notificação assim: você precisa sair em 10 minutos para não chegar atrasado ao seu compromisso. Isso é muito útil, né? Mas se o seu compromisso não for assim, num lugar físico, você não tiver que ir a algum lugar, for um compromisso virtual, via Zoom, por exemplo, você pode colocar o link do evento lá na sua agenda. E ao invés de você ficar procurando o link da reunião, que você tem que entrar num grupo de WhatsApp, você pode ir direto na agenda, clicar lá no link, pronto, entrou. E além de tudo isso, a agenda também te notifica no dia e no horário dos compromissos. Essa função de avisar, de notificar, é uma mão na roda, porque você não precisa ficar olhando a agenda para você saber se você tem alguma coisa para fazer hoje, porque a própria agenda te ajuda, a própria agenda
te notifica aí do que você tem para fazer. No dia a dia corrido que a gente vive, quanto mais ágil a gente conseguir ser, quanto mais tempo livre a gente conseguir por otimização do nosso tempo, a gente consegue direcionar esse tempo para coisas que importam mais. A gente consegue ter mais tempo livre para cuidar da gente mesmo. A gente consegue ter mais tempo livre para cuidar de quem a gente gosta. E a gente consegue ter mais tempo livre também para cuidar das nossas emoções, sem ficar agarrado e sobrecarregado com um monte de atividades. A agenda ainda tem um campo de anotações, que é muito útil para a gente colocar algumas informações sobre o compromisso. Por exemplo, quando eu marco médico, eu coloco o telefone do consultório para, se eu precisar rápido achar o telefone, tá lá nas anotações. Eu coloco a lista de queixas que eu quero levar pro médico para eu ter ali fácil. Eu abro ali no próprio compromisso do horário e eu vejo lá o que eu quero falar com o médico. Cara, isso é muito legal. Então vale a pena usar esse campo aí de anotações. Mas aí eu pergunto, como que você pode fazer para ter uma agenda dessa com todas essas funções que eu tô falando? Senhora, você já tem essa agenda. Tanto os celulares Android quanto os celulares iPhone, eles possuem já agendas próprias que são integradas na conta do usuário do telefone. Então, pega seu celular aí, acha sua agenda e começa a organizar a sua vida, mulher. Só que a agenda, ela serve só para tarefas que tem dia e hora marcada para acontecer. Tem aquelas tarefas que eu falei que você pode fazer em qualquer momento, então a agenda não se aplica para essas tarefas. Você pode, por exemplo, anotar essas tarefas, uma listinha num papel. Só que para a memória não falhar, é melhor a gente fazer de um jeito mais tecnológico. Então eu quero falar para vocês sobre um aplicativo que eu uso para fazer lista de tarefas. O aplicativo se chama Todoist. O Todoist, ele permite que a gente crie categorias e coloque as tarefas dentro dessas categorias. Por exemplo, eu tenho lá uma categoria de tarefas de casa, tarefas do ministério, tarefas do meu trabalho, tarefas com relação a Maria Clara, e eu consigo ainda colocar uma tarjinha vermelha para indicar que aquela tarefa é prioritária ou não. Então é super útil, é muito legal, porque você tem ali organizado na palma da mão todas as tarefas que você tem que fazer. Bom, eu espero que essas minhas dicas tenham sido úteis para vocês, vocês consigam realmente organizar aí suas agendas, mas principalmente suas emoções, administrar o ser mulher, né, que a gente sabe que é tão complicado. Bom, para os nossos próximos encontros, se alguém quiser alguma dica específica de alguma coisa voltada para a tecnologia, fala comigo ou fala com a Rosânia, joga lá no grupo da MCM que eu dou uma pesquisada e eu trago para o nosso próximo encontro, tá bom? É isso, pessoal, até a próxima! Gente, vale a pena experimentar a agenda. Eu uso. Você usa, Verônica? Uso sim. E me organiza demais. Eu aproveito muito essa agenda. E você em casa também pode aproveitar colocando o programa Conectadas aí na sua agenda. Tá passando aqui, ó, o próximo programa. Para você não perder, já usa a sua agenda. Aproveita, comenta aí no chat a sua experiência com a agenda. Para você que está chegando agora, o programa Conectado está abordando o assunto administrar emoções e construir relações. Você ainda dá tempo de compartilhar, de dar um like, de mandar um link para os seus contatos, porque o programa hoje ele vai tratar as nossas emoções de uma forma muito profunda, não é mesmo? Por falar em emoções, relacionamentos, você acha possível, Verônica, ter relacionamento entre mãe e filho quando o filho ainda está no ventre da mãe? Não sei. Será que é possível? Será? A Laisa, no quadro Conectadas com a Maternidade, vai nos informar. Vamos assistir? Olá, tudo bem? Eu sou a Laisa Coimbra. Nós estamos aqui no nosso quadro Conectadas com a Maternidade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito essencial, que é a construção dos nossos vínculos relacionais. Os nossos vínculos são construídos desde a nossa concepção. Primeiro dia em que nós fomos concebidos, já estamos fortalecendo e criando vínculos com a nossa mãe, que é a nossa progenitora. A partir desse momento, nós podemos criar
vínculos positivos ou negativos. E seja ele qual for, ele vai influenciar toda a nossa trajetória até a vida adulta. Obviamente, né, que vale ressaltar que muitas vezes nós podemos, em vários momentos de nossa vida, nós podemos ressignificar sentimentos e muitas outras coisas em nossas vidas. Não podemos mudar a nossa história, mas jamais podemos negar a influência desse vínculo primordial que é no início da nossa vida. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu queria lembrar aqui a teoria do apego, desenvolvida por um psicanalista chamado John Bowlby. John Bowlby fala da teoria do apego como sendo algo inato. O apego é algo que cada um de nós nasce com essa necessidade. E está totalmente ligado às necessidades básicas de cuidado, de alimentação, de afeto. Então, existem 4 tipos que nós não vamos falar aqui agora, mas todos eles estão relacionados à forma como tanto a mãe, quanto as cuidadoras, quanto as pessoas que estão ao nosso redor se relacionam conosco. Sempre frisando mais em uma pessoa, né? Então, mesmo que a pessoa more com a mãe, mas se tem uma cuidadora que passa mais tempo com ela, com essa criança, muitas vezes essa criança vai ser a figura de apego para ela. E aí eu quero falar com vocês como é importante o suprimento das necessidades básicas de cada um. E aí já vem com dicas, né? A gente tem necessidade de se alimentar, a gente tem necessidade de higiene, a gente tem necessidade de conforto e de afeto. Então, os primeiros momentos de vida, principalmente os 2 primeiros anos, são essenciais. A troca de olhar entre a mãe e o bebê. Essa troca de olhar, ela traz para a criança a segurança de que a mãe está ali. Existe uma frase que diz que os olhos são a janela da alma. E através do seu olhar para o seu bebê e do seu bebê para você, esse vínculo vai se fortalecendo e ele cria a sua própria identidade e segurança em quem ele é. E de que ele é amado e de que tem alguém com ele ali. Outra coisa é o alimentar o seu bebê, ao trocar a roupa do seu bebê, o toque de pele com pele. Isso traz para ele maior segurança e esse mesmo sentimento que foi falado antes. Aí eu quero trazer um outro conceito, também de um pediatra psicanalista chamado Donald Winnicott. Donald Winnicott, ele foi um psicanalista que entendeu que a brincadeira também é uma forma de terapia para a criança. Então, vale a pena a gente ter sempre um tempinho para brincar com a criança, porque a criança ela não entende as coisas na nossa visão, né? Isso aí a gente consegue entender. A criança ela vê tudo de forma mais lúdica, né? Através da brincadeira. Então, se você reserva um tempinho para brincar com o seu filho, brincar com essa criança com quem você convive, você vai estar ajudando essa criança a entender que ela é valorizada, porque você está ali com ela, porque você fala a mesma língua que ela, fala do jeito que ela entenda, e porque também você ali consegue imprimir nela conceitos e valores que você queira passar para ela. Né? Existe aquela história que a gente sabe que as pessoas aprendem não pelo que ouvem, mas pelo que veem. Então, o exemplo, ele é essencial. E na brincadeira você consegue exemplificar muita coisa. Hoje nós vamos ficar por aqui e vamos deixar para falar sobre os conceitos e sobre os tipos de apego mais para frente. Tá bom? Espero que tenha ajudado e que a gente esteja junto numa próxima vez. Um beijo, tchau. Agora, vem a parte mais importante do Conectadas. É a parte que Deus vai falar contigo através da ministração da palavra. O tema é administrar emoções e construir relações. É um assunto onde eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Sim, e ele estará usando a Lúcia Cerqueira para estar falando conosco,
Ela é psicóloga clínica, terapeuta sistêmica individual, casal e família. Casada com o pastor Sócrates Oliveira, mãe de Mariane e Camille, membro da Igreja Batista Itacuruçá, Tijuca. Vamos assistir? Olá, queridas! É com alegria que eu chego até você. Quando a Lina fez esse convite a mim, eu fiquei pensando nessas questões das emoções, e é tão interessante como, mesmo a gente ouvindo sempre, falando sobre as emoções, as pessoas falam sobre as emoções e a gente sente as nossas emoções, a gente precisa dia a dia ainda continuar aprendendo sobre as nossas emoções. É importante isso, sempre sermos lembradas, porque nós, apesar de toda a informação e de todo o conhecimento que a gente tem, a gente precisa ser lembrada e relembrada das nossas emoções e sobre as nossas emoções. Eu fiquei pensando em vários textos bíblicos que a gente poderia compartilhar sobre as emoções. E a Bíblia está repleta de exemplos de servos do Senhor que estão lá justamente para sermos lembrados de que assim como aconteceu com ele, também acontece conosco, de alegria, não é? Quando Miriam dançou, quando estava alegre, quando Davi também dançou, mas também quando Davi foi chamado a atenção pela esposa dele, que não gostou daquela expressão, quando os servos do Senhor estavam tristes, estavam mesmo em depressão, com muita dor. Os salmos estão ali para nos mostrar sobre as emoções. Mas sabe um texto bíblico que eu gosto muito? É de Eclesiastes 3. Tudo fez formoso em seu tempo. Quando Deus nos fez, Ele nos constituiu com as emoções. Ah, é lindo demais. Então, dedique um tempo pensando lá e refletindo sobre Eclesiastes 3, de 1 a 14. Eu não vou ler nesse instante, porque vai tomar muito tempo aqui no vídeo. Mas eu quero que você pense sobre isso, reflita sobre isso, sobre as emoções. Sabe, há tempo para tudo. E eu penso que também nas emoções são assim. Um dia a gente vai chorar, um dia a gente vai ficar triste, um dia a gente vai ter raiva, um dia a gente vai ter alegria. É assim que somos. A gente tem que aprender a administrar isso aí. Mas pensando nessa questão das emoções, será que as emoções, elas são tão assim fundamentais que elas nos dominam? Ou nós podemos dominar as emoções? Dominar ou ser dominados por elas? Será que elas influenciam as nossas escolhas? Será que elas interferem no nosso julgamento, no nosso envolvimento ao nosso redor, no nosso contexto, em relação às pessoas, em relação às situações? Será que as emoções têm tanto poder a esse ponto? Tem, a gente sabe que tem. As emoções, elas, se a gente deixar, elas tendem a nos dominar. Mas a gente tem aprendido ao longo da nossa caminhada, e a palavra também tem mostrado que a gente não precisa se deixar ser dominado pelas emoções. Não precisamos. Elas realmente influenciam nas nossas escolhas. Elas realmente influenciam o nosso ponto de vista, as nossas emoções. Elas influenciam. Será que eu devo seguir os instintos ou eu devo seguir a racionalização? O que vocês acham disso? A gente pode seguir um pouquinho dos dois, mas há momentos em que a gente tem que racionalizar, porque a ideia que se passam aí que o importante é ser feliz. A gente pode fazer e acontecer porque o importante é ser feliz. Que deixa pra lá o resto. Só que a gente sabe que não. Nós somos convidadas a transformar a nossa mente, a não deixar sermos influenciados pelo momento que a gente vive, pelas coisas que a gente vive e vivencia. A gente precisa, aprender a lidar. Mas, será que as emoções também influenciam na questão das dificuldades? As fases que vão mudando ao longo da vida? Claro que sim, não é? Somos solteiras, aí a gente se casa, ou se casou e depois tem filhos, mas também depois se casou e se decepcionou e aconteceu um divórcio, ou a morte, as fases da vida da gente que a gente vai envelhecendo, vai trocando de vida. Tudo isso influencia, gente. São as etapas da vida. Nós somos influenciados. Agora,
Há dificuldades no manejo das emoções? Sim, também há dificuldade. Só que às vezes a gente confunde as coisas. Não é tão fácil, às vezes é gostoso e a gente precisa realmente se entregar a determinadas emoções, né? É preciso. Elas fazem parte da gente, nós precisamos, nós podemos também. Mas em alguns momentos não, a gente precisa dominar as situações, sabe? E às vezes a pessoa diz assim, não, você tem que dominar tudo, porque olha, quem sabe dominar as coisas é porque tá mandando, é o bam bam bam. Não é assim. Ninguém domina tudo todo o tempo, né? E há gatilhos, há coisas que desregulam as nossas emoções. São as emoções negativas, aquelas coisas que a gente já vivenciou e que nos marcaram. Mas ao mesmo tempo também tem uma regulação emocional, coisas boas. E aí a gente vai ter que aprender a discernir o que é bom. Nós somos convidados a discernir o que é bom, mas a gente precisa aprender. Sabe, uma coisa importante é a gente aprender que inteligência emocional não é a gente negar as emoções, não é a gente se fingir de forte o tempo todo também, não. Mas é saber como gerir as emoções depois que aquele choque enorme acontece conosco. Isso sim é inteligência emocional. Você saber utilizar aquilo ali a seu favor. A gente vai sofrer? Vai. As emoções vão chegar e elas podem nos abalar? Sim. Mas a gente não precisa permanecer naquele sentimento. Olha só. A gente vai ser abalado por ele, mas aí a gente vai fazer uma ressignificação. E aí a gente vai aprendendo que a reação pós aquilo é que vai fazer a grande diferença na nossa vida. Então, depois desse momento aqui que a gente está refletindo sobre isso, que eu te convido a continuar refletindo, pensa aí em Eclesiastes 3, você vai ver que há um tempo para tudo. Vai chegar, mas vai passar. Tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. Então, que Deus continue te abençoando a aprender a administrar as emoções. E a gente vai continuar aprendendo junto, tá bom? Um beijo grande. Deus continue te abençoando. Nossa, que mensagem maravilhosa, né? Falando sobre inteligência emocional. A inteligência emocional nos faz tomar decisões mais assertivas, né, Verônica? Lembrando que toda decisão tem consequências boas ou ruins. Por isso a importância, diante de tomarmos qualquer decisão, qualquer atitude, quando nós estamos passando por pressão, respirarmos, nos acalmarmos, né? Pensar melhor no que vamos fazer, termos o cuidado de, quando estivermos com sentimentos ruins, não sairmos contando para qualquer um, postando em redes sociais. Né? É verdade. É importante você saber, como a preletora falou, nem todo dia tudo vai estar bem. Nesse momento onde as coisas não fluem na tua vida, no momento onde Deus separou para você ser provada, porque tudo isso passa. No momento em que Deus separou você para um momento especial com Ele, que você mantenha seu coração guardado, como a Rosane falou. Evita de postar em redes sociais. Tem pessoas que desabafam direto em Facebook, Instagram. E junto tem muita gente torcendo para ver você do jeito que você, né, tá, pessoa desestabilizada, descontrolada. Então, que você tenha um pouco de sabedoria, né? O princípio da sabedoria, de não sair falando da sua vida, de não sair postando, de não divulgar. Às vezes a gente pensa que está tentando ser acolhida por alguém, mas não. Nesse momento as pessoas estão gostando de ver você dessa forma. Então tenha cuidado, construa relações com sentimentos positivos, construa relações com sentimentos de Deus. Deus quer o melhor para você, para sua casa, para sua família. Você é mulher, você foi feita para ser coluna da tua casa. E se nesse momento você como coluna sinta-se fragilizada, se você se sente incapaz, se você está num momento difícil da sua vida, não se sinta sozinha, o Conectada está aqui para te ajudar. Né? Na nossa igreja tem pessoas capacitadas para te ajudar. Aqui está passando o número da nossa igreja, você pode contar conosco. Estamos aqui para te ouvir, para te acolher. Saiba você que tem jeito, você não está sozinha. Momentos difíceis, eles acontecem, não é mesmo, Rosane? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos alertou disso, que haveria uns dias maus. E lembrando que nós temos um amigo, Jesus Cristo. Exato. Então, se você está passando por uma dificuldade de sentimentos, de emoções e não sabe como solucionar, fale com Jesus. Ele está a todo momento pronto para te ouvir.
E também nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o nosso Consolador. Ele nos ensina a termos o controle, o autocontrole, o domínio próprio. Nesse momento nós vamos colocar aqui um número de telefone que você pode estar acessando, pode estar ligando. São mulheres que vão te atender. Se você estiver precisando de alguma ajuda, de ouvir alguma coisa, ligue para nós. E vamos agora passar para o quadro Conectadas com o Pai, com a Márcia Amarante. A paz do Senhor Jesus a todas vocês que estão nos assistindo. Nosso programa de hoje falou sobre emoções, sobre sentimentos e o quanto é importante nós sabermos controlar tudo isso, não é mesmo? É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Nós podemos ter a certeza de contar com Deus para nos auxiliar nessa tarefa. Eu costumo dizer que o livro de Provérbios é um livro assim que está recheado de conselhos para todos os problemas que a gente possa encontrar na nossa vida. E eu queria deixar 2 versículos para vocês do livro de Provérbios. Um se encontra no capítulo 15, versículo 1, que diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. E o outro está no capítulo 19, versículo 11, que diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, mas a sua glória está em esquecer ofensas. Nós podemos encontrar na Bíblia, direto de Deus para nós, conselhos assim valiosos para nossas emoções, para os nossos sentimentos, para a gente estar sabendo lidar com o próximo. Nesse momento, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Pai querido, entramos em Sua presença em oração, ó Pai, pois queremos entregar a Ti nesse momento a nossa mente, Deus, as nossas emoções, as nossas vontades, Senhor, para serem renovadas, ó Deus, curadas, ó Pai, e alinhadas com a Tua boa e perfeita vontade, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero repreender nesse momento, ó Pai, todo sentimento de rejeição, de dor, de amargura, raiva, Senhor, medo, orgulho, tristeza. Ó Pai querido, nós cremos, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor, Ele pode nos ensinar a convivermos, ó Deus, em plena harmonia e equilíbrio, ó Pai, com as nossas emoções, através, Senhor, da mansidão, ó Pai, do domínio próprio que o Seu próprio Espírito Santo nos ensina a ter, ó Deus. Senhor, a nossa oração nesse momento é que as nossas atitudes, palavras e ações, ó Deus, glorifiquem o Teu santo nome. No nome do Seu Filho, amado Jesus, Senhor, que nós te oramos. Amém. Lembrando que você não está sozinha. O programa Conectadas é um programa voltado para você, mulheres. Então, fique conosco, dá um likezinho, compartilhe esse programa. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração e vai falar também no coração de muitas mulheres que talvez você conheça. Então, compartilhe. É importante dividir as bênçãos de Deus, né? É importante você dividir aquilo que Deus faz na sua vida. Eu tenho certeza que Deus fez algo na sua vida hoje. É mesmo? Meninas, então chegamos ao final de mais um programa. Então até a próxima. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Tchau, beijos!